bem certinho com a palavra, né? Quando Deus criou Adão, Deus olhou para Adão assim, ixi, esse camarada aí tá precisando de ajuda, viu? Ele sozinho não vai fazer nada, não vai cumprir o meu propósito. Coitado dele, né? Aí resolveu criar uma mulher, amém? Da sua costela, então, tirou, né? Do seu lado tirou uma costela. E aí é impressionante essa palavra. Transformou-a em uma mulher. Quer dizer, a mulher é resultado de uma edificação. Passou, não é assim como Adão, Deus foi lá e criou do barro tal e soprou fôlego de vida. Mas a mulher foi algo diferente. Quando Deus resolveu criar a mulher, Deus teve que adormecer o homem. Esse adormecimento de Adão representa, né, simboliza a morte de Cristo. Amém? Então, quando Cristo morreu, também do seu lado, Deus então criou a igreja. Só que a igreja ainda está em edificação. E a Eva, ela é o produto de um processo de edificação que Deus fez nessa costela de Adão. Então aí, irmãos, aí complementa. Então existe o casal na terra, o casal é para cumprir o propósito de Deus. Homem sozinho é capenga, né? Mulher sozinha também não pode. Então tem que ser os dois. Então Deus criou homem e mulher para cumprir a vontade de Deus. Amém? Assim Deus nos criou. Isso levando para a igreja também, Cristo é o nosso noivo, nossa cabeça, nosso Adão, né? E a igreja representada pela Eva. Então a igreja hoje é noiva de Cristo. Mas um dia vai ser esposa de Cristo. Vai ser um casamento lá perto, né? Vai ser no próprio milênio, né? Na manifestação do reino dos céus, né? Então, irmãos, eu convido todas as irmãs a estarem lá. Que nós vamos fazer parte da noiva casando com Cristo. E aí seremos a esposa do Cordeiro. Amém? Então, vocês têm que ter uma visão longe, tá? Não a visão curta do dia a dia, mas quanto mais você enxerga longe, maior é a sua esperança. E aí você vai vigiar mais também. Eu quero dizer o seguinte, que a igreja precisa de vocês. Nós, homens, que o Senhor colocou-nos para levar à frente a igreja, precisamos da cooperação de cada uma de vocês. Vocês estão levando essas mulheres conectadas à frente, irmãos, né? Isso daí é coisa muito importante para a igreja. Por outro lado, irmãs, né? Desculpe. Nós estamos vivendo um momento muito especial, muito único na vida da igreja. Parece que tudo está se encaixando. Primeiro ponto, eu vejo que o irmão Pedro insiste conosco de que mudemos de esfera. Primeiro ponto, é mudar de esfera. Não ficar na esfera terrenal. Porque por maior das melhores intenções que você queira edificar a igreja, mas se você a faz numa esfera terrenal, vai dar tudo errado. Então você precisa sair dessa esfera terrenal. Vamos subir para a esfera celestial. Ali acontece a edificação da igreja, verdadeira, né? Como Colossenses 3 diz, né? Pensai nas coisas lá do alto e buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, amém? Onde está Cristo? Amém, lá no alto, né? Ele está no trono lá no alto, né?
Então, nós devemos sair dessa esfera baixa, né? Como o Senhor disse, cá abaixo não sou, uma coisa assim. Eu sou lá de cima. E nós somos lá de cima. Então, precisamos pensar as coisas lá de cima. A maneira tem que ser mudada. Por isso, irmãos, que o Senhor nos deu a imersão. A imersão nos leva para essa esfera maravilhosa. Nos tira dessa esfera terrena. É cheio de, por mais que vocês queiram fazer certo, mas a esfera não ajuda. Precisamos mudar de esfera. Precisamos estar na esfera celestial, não é? Efésios 1:3 disse que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, né? Você quer experimentar toda a sorte de bênção? Você tem que estar na esfera correta, adequada. Se você não estiver na esfera adequada, por mais que Deus te dê bênçãos, você não vai receber. Amém? Então, na vida da igreja, vamos estar nessa esfera. E outro ponto que queria compartilhar é sobre comportagem, né? Depois que nós, então, o PAC, né? Pela soberania do Senhor, veio aqui para a nossa região, para São Paulo, né, para a cidade de São Paulo. Né? A gente não esperava isso, mas o Senhor quis nos abençoar. Quem somos nós? Nada, né? Não somos capazes de fazer nada, mas o Senhor quis nos abençoar, trazendo o PAC para cá. Né? E aí o PAC mudou a nossa vida da igreja. De verdade, irmãos, mudou a nossa vida da igreja e eu acredito que vai mudar mais ainda, se a gente for obediente à palavra. Por exemplo, né, eles todos os dias eles estão nas ruas, enfrentando hostilidades, pressões, vão no shopping, são perseguidos por seguranças. Você gosta de ser perseguido por segurança? Ninguém gosta, não é? Mas eles precisam fazer o trabalho deles. Porque lá naquele shopping, encontra-se muitas pessoas que precisam desse evangelho completo. Amém? Então, eu vou fazer só nas ruas, então. Faz nas ruas, então, mas você está perdendo muita gente lá no shopping, não é? Então, esses irmãos, eles têm toda a ousadia do mundo de enfrentar fundos imundos para estar ali contatando as pessoas, levando, posso orar por você. Amém? E isso daí tem trazido muito resultado, né? Essa comportagem, então, percebemos que a comportagem não é só para o PAC, não é só para os comportores dinâmicos. Antes parecia que era, né? A gente era bem departamentalizado. Tem o PAC, que vai para a rua, né? Traz as pessoas, os contatos, e aqui a gente tem uma rede de cuidados, a gente cuida dessas pessoas trazido pelo Central de Acolhimentos. Inclusive, Mulheres Conectadas é resultado, né, disso, não é? Da rede de cuidados, né? Mas era um pouco assim estanque, né? PAC faz seu trabalho e nós fazemos nosso trabalho. Mas, irmãos, o benefício que o PAC tem recebido, né, irmão Pedro sentiu no Senhor, dizendo que isso é para toda a igreja também. Não podemos desperdiçar esse benefício, não é? Que o PAC está experimentando, não é verdade? Então, começou a falar da comportagem e começou a convidar todos os irmãos da igreja irem para o PAC também. E aqui na igreja de São Paulo, nós temos vários irmãos que estão indo para o PAC e já foram para o PAC, né? E tem irmãos que hoje é o terceiro dia dele.
Por que falamos 3 dias? Né? Tem que ficar no parque pelo menos 3 dias. Primeiro dia, a comportagem dinâmica para você é um mundo desconhecido. E tal, você encontra várias dificuldades, tem muitas perguntas, muitas dúvidas. Pronto, passou o primeiro dia. No segundo dia, quando você está começando a engrenar, está bem ajustadinho com o PAC e tal, e aí, acabou. Então, você precisa de terceiro dia, para então você realmente praticar a comportagem dinâmica. Então, número 3 também é número de ressurreição, não é? Então, por favor, e estou falando para vocês também, as irmãs conectadas, né, as condutoras, que possam ir para o PAC também. O PAC está de braços abertos, né, para vocês poderem ir experimentar essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Capacidade nós não temos. Então, a comportagem nos mostra que não é a nossa capacidade. O que Deus quer fazer é levar-nos até ao extremo da nossa força natural. Em casa, a gente desfruta do Senhor, desfruta da palavra, mas não somos levados ao extremo da nossa capacidade. Não é verdade? Mas quando estamos na rua, não temos nada, não temos nenhum amparo, nenhum apoio, nenhuma bengala para nos segurar. Então, nessa hora, a gente clama para o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vem nos socorrer, porque quem faz a obra é o Senhor, não é nós, né? 1 Tessalonicenses 2,13, ali fala que eles criam que a palavra que é falado pelo Paulo era a palavra de Deus, e era de fato palavra de Deus. Então, essa palavra opera eficazmente naqueles que ouvem. Então, vocês creem que essa palavra é de Deus? Vocês creem que a palavra profética é de Deus? Então, ela vai operar muito em vocês. Aí, irmãos, mais maravilhoso ainda. Aí, o Senhor deu a imersão. Imersão é um grande presente de Deus para nós. É um presentaço. Amém? Imersão, irmãos, é tudo isso. É quando você é homem natural, não consegue fazer nada, você não consegue contatar mais as pessoas, você está ali, sem saber o que fazer, aí você pega a palavra de imersão, né? Começa a imergir na palavra, começa a fazer imersão junto com os outros. Né? O bom do PAC é que ele sai em equipe, né? E um ajuda o outro, né? E sempre levam, de hoje em diante, irmãos, eu aconselho vocês a sempre levar imersão na palavra, tá bom? Antigamente a gente não tinha isso, mas agora, com o avanço da tecnologia, rapaz, irmãs, né? Não é rapaz. Tá muito fácil. Toda semana sai. É só você imprimir e pega, aqui já está dividido em dias, né? De segunda até domingo. Qualquer hora que você precisar, né? Você pode tirar e fazer a imersão com essa palavra. E você vai ver, até sua oração pelas pessoas, use essa palavra da imersão. Você vê a eficácia disso. Você não precisa ficar inventando o que eu vou orar por ele. Ele pediu, o pedido dele é orar pelo casamento dele. Então, Senhor, abençoa seu casamento. Não é verdade? Mas experimente usar as palavras proféticas da imersão. Parece que não tem nada a ver com o que ele pediu, mas você vai ver só. Não é o que ele quer que você ore, mas ele precisa que você ore naquele momento. Não é que ele goste ou não, é o que ele precisa. Amém? Então, os comportadores estão experimentando muito isso.
E queremos que essa imersão não seja apenas limitada na comportagem, seja também para o nosso viver diário. Irmão Pedro falou, eu me lembro da semana passada, né, ou retrasado, falou que isso daí podemos levar na nossa vida conjugal, nossa vida familiar com os filhos, no nosso trabalho, não é verdade? Qualquer lugar podemos fazer imersão. Você vai ver só, a imersão vai te levar para a esfera celestial. Não é verdade? Aí, irmãos, pronto, se você teve problema de casamento, vai naquela esfera celestial, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Mas se você voltar na esfera antiga, a esfera terrenal, rapaz, é difícil resolver o problema. Não é verdade? Né? E eu com minha esposa, Maria está aí, ó, né, Maria, né? Quando a gente está aí na esfera terrenal, é só discussão para cá, outro joga uma frase lá, e eu devolvo outra frase, e assim vai, não tem fim. Onde está a solução para o problema? A solução é a imersão. A solução é sermos levados para uma esfera. Como é que é o negócio? Vai? A solução é imersão. A solução é imersão. Solução é imersão. Aleluia! Então, deixa aí essa dica. Aí, voltando na comportagem, né, nós temos, posso orar por você. De certa maneira, essa é a primeira parte da comportagem. Você encontra a pessoa, diz, posso orar por você. Muitos testemunhos que tenho ouvido dos comportores, de mim mesmo, também tinha algumas experiências assim. Quando você fala assim, posso orar por você, a pessoa já cai em prantos. Meu Deus do céu, só perguntei se ela queria orar. Recebeu uma oração, já cai em prantos. Então você veja como as pessoas são maltratadas pelo diabo, por Satanás, inimigo de Deus, não é verdade? Então, é uma guerra de dois reinos, reino de Deus contra reino das trevas. E nós somos enviados para resgatar as pessoas dos reinos das trevas. Então, nossa arma é, posso orar por você. Mas isso daí é apenas a primeira parte, né, da comportagem. Você fala, posso orar por você, a pessoa pede a necessidade dele para você orar, você ora e pelo menos eu faço isso, depois de orar pela pessoa, sempre peço para a pessoa, repete comigo, ó Senhor Jesus, para ter certeza que ele está salvo, né? Não é verdade? Então, se ele falar, ó Senhor Jesus, e repete com você várias vezes, então, nós temos que crer que ele é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas isso é apenas a primeira parte, é o evangelho da graça. Mas o Senhor nos mandou pregar o evangelho do reino. Né? Mateus 24:14 é muito claro. E será pregado esse evangelho do reino, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós precisamos também praticar a segunda parte, que é o evangelho do reino. Aí, evangelho do reino, entra o livro. Nossos livros, o conteúdo é tudo evangelho do reino. O que é evangelho do reino? É você ser governado por Cristo. Você ser encabeçado por Cristo. Você ser dominado por Cristo. Esse é o evangelho do reino. Não é? Então, mas na rua as pessoas não têm tempo, não é, de ouvir você. Você é muito eloquente, pode ser, você é grande conhecedora da Bíblia, você é capaz de falar de toda o evangelho do reino para a pessoa, mas nem sempre temos esse tempo. Em quase 100% nós não temos esse tempo. O tempo é rápido, a pessoa também parou para ouvir você, mas ela não está com o tempo todo sobrando. Então a melhor coisa é a gente passar o livro. Amém, irmãs? A gente passar o livro.
deixa o livro nas mãos das pessoas. E aí, irmãos, o livro, um dia, quando ela abrir o livro e ler, puxa vida, o Senhor pode revelar a ela o Evangelho do Reino e ela seguir o Evangelho do Reino, né? Então isso é importante. E outra coisa, aí que entra também a rede de cuidados. Quando saímos para praticar a comportagem dinâmica, a gente deixa o livro com a pessoa, mas logo anota também o contato dela. Imagina, você lá deixou o livro e não tem nada anotado. Se ela chegar em casa um dia, abriu o livro, rasgou aquele plástico para ler o que tinha dado do livro, e começa a ler, e começa a gostar, e quer procurar você, mas não tem seu contato. E aí, como é que fica? Perdemos uma pessoa. Vai ter que tem que ter a misericórdia do Senhor para ele contatar alguém mais, não é verdade? Então, o melhor é a gente faz a comportagem, deixa o livro com a pessoa e, se possível, pegar o contato dela. Não é agora, mas pode demorar 2 anos, né? Acho que 2 anos não dá, né? O senhor já vai voltar, né? Aleluia. Então, vamos fazer isso. O livro é muito importante. Amém? E nós não temos capacidade de ficar, né, dando de graça, não é verdade? Porque o livro tem um custo. Tem custo de impressão, tem custo de edição, tem vários custos imbuídos nele. Então nós queremos que a pessoa pague o preço também. Porque se dermos de graça, ela simplesmente, muitas vezes, não vai ler. Vai deixar de lado. Mas se você fazer que ela pague um preço, opa, paguei o preço, aí ela vai ler. Amém? Então essa é a estratégia da comportagem dinâmica, né? Já passei de tempo, não? 5 horas, né? Já. Deixa eu terminar então, rapidinho. Vamos para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, né? Aqui, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Bom, esse versículo faz parte do final do capítulo 3, né? Capítulo 3, aqui de versículo 18 até 25, trata que eu falei, né? Da vida familiar, né? Marido e mulher, né? Do pais e filhos, e senhor e servos, né? Então, faz parte desse assunto aqui. Então, e por isso que a imersão também nos ajuda a viver uma vida familiar correta, cheia de vida, cheia da presença do Senhor. Então, vamos levar a imersão também para a nossa família. Aqui, no versículo 2, então, ele começa assim: perseverai na oração. A oração aqui, perseverar na oração, está ligado com esse assunto que Paulo levantou, dos deveres da família, né? Dos servos e Senhor. Então, é uma continuação. Então, para a gente complementar a nossa vida familiar, nossa vida com os filhos, nossa vida profissional, Paulo disse para perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Oração, irmãos, é muito bom oração, mas nem todos têm capacidade de ajoelhar 1 hora em oração, todos os dias, né? Então, a melhor forma que nós hoje, o Senhor nos deu o Espírito, e o Espírito não tem horário de expediente, não é das 6 às 16, ou das 8 às 16, não. Depois das 16 não tem mais, fechar a porta do Espírito. Não tem isso, o Espírito está 24 horas disponível, então você pode orar 24 horas.
Se você não tem tempo de ficar ajoelhado, não tem problema. Você pode ir andando e conversando com o Senhor. Amém? Conversa com o Senhor. Então, isso também é forma de oração. A imersão também é forma de oração, sabia? Faz parte da oração também. Então, oração vigiando. Vigiando, irmãos. Então, sobre vigiar, precisamos estar vigilantes. Porque lá em 20, não vou ler mais porque acabou meu tempo. Mateus 24, 45, né? O Senhor disse, bem-aventurados aquele servo fiel e prudente, quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Então você precisa vigiar todos os dias, porque você não sabe quando que o Senhor vai vir, mas você sabe que Ele vai vir. Por isso a necessidade de vigiar. Vigiar tem dois aspectos. Primeiro, porque você tem esperança, né, de que o Senhor vai voltar, então você vigia. E a segunda coisa para vigiar é que se você não vigiar, o inimigo te devora. Não é verdade? Está em 1 Pedro 5,45. Ele é aquele leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí você vira presa. Então precisa vigiar. Se você deixar de vigiar, você é uma presa fácil dele. Não caia na dele, tá bom? Ó Senhor Jesus, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Quem são esses nós? Os apóstolos, né? Para que Deus nos abra porta à palavra. Por isso, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, irmãos, precisamos orar. No nosso caso, é irmão Pedro. Você sabe que ele é boca de Deus, né? Então, há muito ataque em cima dele, com certeza, né? Então, ele virou vitrine, né? Para tirar pedra, né? Então, irmãos, precisamos orar para que essa porta fique sempre aberta. Essa porta da palavra fique sempre aberta, né? E graças ao Senhor, para a igreja de Filadélfia, Deus prometeu uma porta aberta. Essa porta aberta, eu creio que é a porta à palavra. Ó Senhor Jesus, a fim de falarmos o mistério de Cristo. Graças ao Senhor, que cada semana nós temos revelação. Revelação do mistério de Cristo. Graças ao Senhor, né? Que também, no versículo 5 diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Amém? Isso é para nós sairmos pregar o evangelho. Praticar, posso orar por você, não é? Para os que são de fora e aproveitais as oportunidades. Vocês, as irmãs que vieram de diferentes localidades, diferentes igrejas, né? Nós precisamos aproveitar oportunidades. Senhor Jesus, para pregar a palavra, para falar do Senhor, né? Amém? A nossa palavra seja sempre agradável, temperado com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, pratiquem essa saída de comportagem, né? Tenta influenciar os irmãos e irmãs da sua localidade a irem para o parque, a irem também para a comportagem. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Não fale não pense que é bicho de 7 cabeças. Não é isso. É que Satanás cria um monstro diante de você, mas na verdade não é. Muitos irmãos entraram com muito medo no parque, mas saíram felizes demais. Pulando como uma gazela, né? Eita, ô Senhor, pelos montes, né? Amém, irmãos? Irmãs, irmãs, minhas queridas irmãs. Amém? Muito obrigado por me ouvir. Jesus é o Senhor!